Olá, eu sou Janaína Depinê, da Luz, do Elegante Sempre. Eu estou muito feliz de te receber aqui no podcast Você Pode Mais. Um podcast para falar o que Deus tem para sua vida. Você não precisa talvez ficar tão limitada à realidade que você está vendo hoje. Deus tem coisas novas para você, sua vida pode mudar, sua vida pode ser diferente. Você pode ressignificar dores, tristezas, problemas e começar algo novo. E para continuar essa conversa tão gostosa que a gente tem tido aqui, eu estou recebendo hoje uma pessoa que é muito especial para mim, que é a Séries Silva. Séries, que alegria ter você aqui hoje. Ai, também. Tô assim um pouco nervosa, sabe? Vocês acham, né, gente? Séries, Tô um pouco nervosa, eu mas eu tô quero muito eu honrada. quero começar te falando assim que você é uma pessoa que é uma referência, eu acho que para grande parte dos ministérios de mulheres, assim, todo mundo Sim. tem um pouquinho do seu DNA, porque você toca a vida de todas nós, né? Todas que trabalhamos com mulheres. Então você é uma referência para nós. Para mim é um privilégio hoje ter você aqui nessa bancada para a gente buscar mais de você, talvez aquilo que nem todo mundo consegue absorver no seu conteúdo, que a gente possa também conhecer o lado da mulher, da empreendedora, Amém. da visionária, da que tem visões realmente alinhadas com Deus. E eu quero começar entendendo um pouquinho a sua história, porque eu pesquisando vi que você é advogada. Como assim? Você chegou a advogar? Na verdade, Jana, eu só cheguei a fazer estágio. Eu me converti, foi justamente na época do estágio. E assim, eu falo que o próprio Deus, né? Eu fiquei com repugnação da profissão, porque o lugar que eu fiz o estágio me levava a mentir muito. Me Nossa. levava a ser uma coisa que eu tinha acabado de encontrar e que eu não queria ser. Então, foi assim, eu nem cheguei a advogar. Eu fiz, formei, mas não cheguei a advogar. O que quer dizer que o mundo perdeu uma advogada, mas ganhou uma ministra da palavra, ainda bem, Sim, né? Agora, só fazer uma observação, né? Tem muitos advogados, muitas advogadas que são cristãs e que conseguem, né, conciliar. Eu não, uma vejo isso, benção, né? mas veja bem, isso Você estava foi no ambiente, né, em também. 1996. Então, Sim, assim, naquela época, o evangelho ele não era tão forte como é hoje. aqui no Brasil é verdade. Sabe, graças a Deus hoje o leque do evangelho ele alcança, ele entra em profissões que em 1996 não entrava, não Verdade. tinha essa abertura. Eu sei que junto com isso, infelizmente, entrou também um lado difícil, que muitas vezes assim maculam, mas na verdade não macula o evangelho. As pessoas que na verdade muitas vezes se perdem, porque o Se evangelho perdem. ele não Ele não se é, ele contamina. não se contamina. E então naquela época, mas eu creio, sabe? Eu creio em propósito. Eu creio mesmo que o Senhor ele não tinha isso para mim ali. Sim. Agora, você Então, chegou a atuar, assim, então você não atuou como advogada, mas você não. trabalhou fora da área ministerial porque você tinha uma história aí antes da Eu vida nunca cristã. tinha trabalhado na área ministerial. Nunca. Eu só Ah, tinha convertido. Eu nunca tinha feito nada. e aí? Eu trabalhava, aí eu saí do ramo do direito e a minha mãe na época tinha uma confecção. Aí eu trabalhei um tempo com minha mãe e logo depois o meu pai abriu um hotel. E eu fui trabalhar com meu pai na hotelaria. Aí eu investi na hotelaria, eu fiz na época era MBA na hotelaria, né, que era a pós-graduação. E foi quando eu estava dentro da hotelaria, assim, na minha melhor fase, que eu alarguei tudo para servir ao Senhor. Ah, então você estava assim no auge do seu trabalho quando você decidiu Aham, abrir mão de tudo. E sim. me fala uma coisa, você acha que essa experiência sua de hotelaria também impactou? Hoje você fala com mulheres. E o falar com mulheres envolve muita questão do servir, do receber, do acolher. Você acha que tem alguma lembrancinha aí da hotelaria? Eu falo assim, eu tenho raízes muito fortes no servir, muito forte. Os meus pais, Jana, eles, meu Deus, é incrível. Para você ter ideia, os meus pais, eles criaram um homem com problemas mentais no fundo da nossa casa. Uma pessoa que eles pegaram para criar? Sim, Olha. na época, cidade do interior, esse homem, ele surtou.
E isso foi, assim, há mais ou menos uns 40 anos atrás. Naquela época, Barbacena era muito forte, né? Tinha Uma manicômio, coisa né, lá. com manicômio. E eu lembro que ele surtou, a família dele, não porque eles não queriam, mas eles não tinham condições de lidar com aquele homem. E na época ele foi para aquela Sociedade São Vicente de Paulo, né? Que era... E ali ele começou a agredir as pessoas. E chamaram meu pai. Falou, João, você não quer ser o tutor desse homem, não? E E ele meu pai pegou ele. Gente, que coisa E extraordinária. assim, eu acho que foi mais ou menos uns 5 anos, eles construíram uma casinha para ele do lado de onde era o asilo. Só que depois ele começou a... Aí, Jane, eu falo que assim, é uma lembrança. Porque naquela época, meu pai, a gente não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro. Então, eu e meu irmão, a gente revezava para ir levar almoço para ele. Almoço, e a gente levava almoço e a Mas janta. isso você era o quê? Jovem? 9 anos. Ah, criança. Aham. Meu Deus. E E que a perigo gente- também, porque ele tinha uma doença mental, né? Vocês não Sim. sabiam o que podia acontecer. Mas ele nunca agrediu a gente, mas era o Olha. risco. Ele nunca. Aí, só que, o que acontecia? Ele começou a quebrar as coisas dentro de casa. Ele começou a agredir algumas pessoas na rua. Vocês descobriram Aí- depois qual era o problema dele? Não. Nunca descobriram. Sempre hoje era acho que- mental. Ele tomava na época, né? Tinha o gadernal. Era, acho que só tinha esse na época, né? A gente sempre lembra. Mas aí, depois disso, nós mudamos de casa e o papai fez um quartinho no fundo da nossa casa e ele veio morar com a gente. Então, foram mais de 20 anos esse homem morando com a gente. E agora, peraí, seu pai não era cristão Não. convertido? Não. Ele era cristão dentro da igreja católica. Aham. Mas ele e minha mãe o servi. Eu falo que assim, muitas... Então, a marca do servir veio de casa, assim, veio de casa, berço, né? Veio. E muitas pessoas, elas falam assim, eu não nasci na família perfeita. Deixa eu te falar, Deus não erra. A gente nasceu na família perfeita não para você querer fazer o que você quer, mas você nasceu na família perfeita para cumprir o propósito de Deus. Uau, é isso. E aí, essa família sua, perfeita aos olhos de Deus, te ensinou a servir. O papai fala que Deus deu o hotel para ele porque ele cuidava do João. E foi incrível. Onde era a casinha do João, que Deus prosperou meu pai para construir o hotel. Gente, que lindo isso. É. E aí, então começou lá atrás. Então você falou, nem foi só o hotel, foi a história, Não. a bagagem da família. Eu lembro que os irmãos, a irmã da minha mãe casou, o irmão do meu pai casou, morava lá em casa. E não é que a minha casa era grande, não. É porque, tipo assim, meu pai era daqueles. Mamãe, eu lembro que uma vez eles tiraram a sala da casa, fecharam para meus tios morarem. Acolhedores, né? Sempre foram muito acolhedores. Que lindo. E aí tá, você já moça, né, formada, foi para a área da hotelaria. E aí você falou, larguei tudo para me dedicar ao evangelho. Mas Sim. como assim? Você quis ser uma missionária? Você falou, quero ser missionária, eu quero ir para África, todo mundo quer ir para África. Nossa, eu falo que é uma história linda, né? E que, assim, poucas pessoas sabem. Ah, então, olha aí, fica de olho que a gente vai descobrir hoje. Poucas pessoas sabem. Quando hoje a gente tem 21 anos de casado, e quando eu me casei, o Marcelo morava aqui e eu morava em Arcos. Por causa que eu gerenciava o hotel, nós ficamos 9 meses morando longe. Já casados. Já casados. Só que chegou em um ponto que o Senhor, ele virou para mim e falou assim, agora você vai embora. Só que, Jana, eu não queria escutar. Eu fiquei, assim, 6 meses lutando, sabe? Porque nessa época, a gente já tinha o Miguel e a gente já tinha a Isabela. Porque eu mudei pra cá, mas fiquei viajando. Eu ficava 2 a 3 dias em Arcos e o Marcelo aqui sozinho com as crianças. Nossa, que loucura. É, loucura. Aí, quando Deus me deu esse checkmate, eu falei, meu Deus, isso não é do Senhor, não. Não queria ouvir, né? Isso não é do Senhor. Aí eu arrumei uma desculpa. Aí eu falei, já sei. Eu preciso engravidar. Porque se eu arrumar o 3º filho... Eu não posso abrir mão do emprego. Aí eu vou ser obrigada, que eu não posso viajar e deixar 3 crianças. Ah, tá. Daí você ser entendeu? obrigada a ficar em casa. É, porque o Miguel tinha 1, a Larissa tinha 6. E logo depois, o Miguel não tinha nem 2 anos, eu falei, eu quero engravidar. Você tava assim, Deus me ajuda a te obedecer, né? Sim, é literalmente isso. E a gente não precisava sofrer tanto se a gente não colocasse Teimosia, jeito né? de Deus trabalhar. E eu me lembro que era mês de novembro, eu fui
no ginecologista, e ele virou para mim, eu falei, eu quero engravidar. Ele falou, não, tudo bem, mas você tá com cistos no ovário, não tem como você engravidar agora, tal. Aí eu já saí de lá assim, não, claro que isso não é da vontade do Senhor. Aí, Jane, eu cheguei pro Senhor e falei assim, Senhor, se eu não engravidar agora, em dezembro, eu não largo meu trabalho. É bem afrontosa. Assim. Gideão, purinho, né? Desse jeito. E a gente ia viajar, mas sabe quando você entra assim, eu falei, eu preciso engravidar. E o meu pedido era assim, ó, eu quero engravidar. E a gente ia viajar mais ou menos lá pro dia 20, né? A gente ia sair de férias. Sair de férias. E eu falei, eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida. Aí o médico, liguei pro meu médico, ele falou, Séries, não tem como você tá grávida. Ele tá assim, olha, eu viajo amanhã, você pode me dar um exame pra me ver se eu tô grávida? Ele, tá bom, Séries, vai lá, vai no hospital, dentro de 1 hora, sai. Eu sabia que eu ia estar grávida. Eu tinha plena convicção do meu chamado. E fez o exame, eu estava grávida. Estava grávida. E ele falou, realmente, você está grávida. E nós viajamos. E nesse tempo que a gente estava viajando, eu lembro que o Diante do Trono tinha um programa, sábado de manhã, falando sobre, na época era o DT, que era ligado também ao Carisma, aquele seminário. Sim, lembra. Sabe? E ali, eu olhando sábado de manhã, Deus falou comigo, você vai fazer esse seminário. Eu falei, como assim fazer esse seminário? Eu tô no hotel, em Arcos. Eu tô grávida. Tô grávida. Né? Eu tô largando tudo. Jana, foi incrível, porque quando eu voltei de viagem, logo no início do ano, quando eu voltei, comecei a trabalhar dia 2, o Senhor virou para mim e falou assim, agora você vai perder esse filho, porque você só me pediu para ficar grávida. Eu já te respondi. Passou 2 dias, eu comecei a sangrar. Meu Deus. Todo mundo assim lá no hotel, né? Os funcionários. Eu tava ótima. Porque ele tinha me respondido. Mas eu não precisava ter passado por uma coretagem, eu não precisava ter ficado internada. Por que muitas vezes nós passamos por situações assim? Porque nós não confiamos em Deus o bastante e queremos prová-lo. Mas, na verdade, quem precisa ser provado somos nós. Mas até a gente alcançar esse grau de confiança... E eu tô vendo aí a sua história, tô impactada, não sabia, e vendo assim, essa é a luta de muitas mulheres, que às vezes Deus dá uma direção e ela fica lá teimando, Sim. Não, mas olha, é minha carreira, é meu projeto, investir isso aqui, é minha vida. E assim, Deus vai falando com ela claramente, muda, foca nisso. E a pessoa teima, né? Ela quer fazer do jeito dela. E você deu o exemplo assim, claro, você quis do seu jeito, você até testou Deus, então eu fico grávida. Mas não pensou na criança, né? Não, eu só queria ficar grávida para ter resposta. Era uma motivação torta, né? Totalmente. Mas aí Deus restituiu, né? Ainda não terminou por aí, né? Tá. Porque eu ainda passei um bom tempo assim, sabe? Você ainda ficou lá em Arcos? Não, voltei. Em janeiro já treinei outra pessoa para ficar no hotel. Voltei para Belo Horizonte. E nesse primeiro ano, sem trabalhar, meu Deus. Imagina uma menina que trabalhava desde 13 anos. Uma menina que estudava para pagar a faculdade. Uma menina que se virava. De repente pedir dinheiro pro marido. De repente... Quero ir no salão. Depender. Exatamente. Então foi. E quando eu ia passear em Arcos, eu passei 1 ano sem entrar no hotel. Porque o hotel era o meu Isaac. Ah, tá. Seu coração tava ali ainda ferido, né? Eu amava, sabe, aquilo ali. E logo, isso foi final do ano de 2006. Então, 2007, para mim, foi um ano muito difícil. Mas onde eu aprendi a ser esposa, onde eu aprendi a ser mãe, na verdade, estou aprendendo até hoje. Quem não está, né? É uma escola eterna. E eu lancei um livro. Eu escrevi um livro nesse tempo, sabe? Nesse 1 ano? Nesse 1 ano, que foi lançado em 2008. Mas como assim? Você falou do nada, vou escrever um livro? Não, eu comecei a ministrar em grupos pequenos, sabe? Principalmente na minha casa. Uhum. E no seminário, o que eu fiz? Que daí nesse 1 ano você também estava no seminário. Eu estava no seminário. E no seminário, o meu trabalho final... Todo mundo queria, assim, escrever um livro e tal. Mas eu nunca pensei nisso. Eu queria só aconselhar mulheres. Uhum. O meu trabalho de final de seminário foi aconselhar mulheres. Aí eu anotava tudo certinho. Mas um belo dia, final de 2008, eu assentada, eu comecei a pegar um monte de estudo meu e montei o livro. Eu não sentei para escrever livro. Mas você só juntou o que você já tinha feito. Eu só juntei. E, tipo assim...
O livro demorou nem um mês para nascer. Eu fui só juntando, que é o Porque as Pessoas Não Confiam em Deus. Aí, quando esse livro saiu... Baseado na minha vida, Não, né? eu Foi falei, baseado em mim mesma. aí o que eu falei? Agora eu vou ter um dinheiro, né? Ah, Mas eu tava feliz da vida, Jana, porque agora eu ia ter dinheiro. Entendeu? Quando eu comecei nas igrejas para ministrar, comecei a ser convidada, bem no princípiozinho, o Senhor virou para mim e falou assim: a sua vida é minha. E tudo que você fizer até o último dia que você estiver aqui é voluntário. Foi onde nasceu a agência missionária, que é o Mulheres Ensinando Mulheres. Uau! Toda a renda dos meus livros hoje, a gente investe em e-book, a gente investe em estudos, a gente investe em publicar livros. Aí você tá rica no céu. Nossa! Tá rica no... Graças a Deus! Vamos falar de uma coisa prática. Eu tô impactada. Mas você contou aí de um ano de desafio de aprender 2007. a ser mulherzinha, né? Tipo, ser independente, de repente Sim. virar dependente. E eu era bem tola também. E eu ia perguntar, isso teve muito conflito em casa, de você Nossa, falar, muito. essa coisa de pedir... Não, teve tanto que um dia eu tinha começado a dar estudo bíblico, eu já tinha 2 anos, né? Eu já estava no 2º ano de seminário. Eu comecei a dar escola bíblica na igreja. Teve um dia que eu cheguei da escola bíblica, o meu marido virou para mim e falou assim: nossa, eu queria tanto que a mesma mulher que estivesse lá fosse a que estivesse aqui em casa. Nossa, isso é duro. Essa frase virou uma chave dentro de mim. Eu falei: chega, sabe? Foi a partir dessa chave que eu comecei a aprofundar sobre a mulher sábia e a tola. Ou seja, a motivação foi a sua própria vida. Sim. Você percebeu que você tinha que mudar. Foi e aí a minha começou tolice. a sua tolice. E a minha necessidade da sabedoria do alto. Mas, ou seja, é bom que hoje, quando você ensina, você está falando de algo que você tem propriedade para falar. Você não está falando de algo... Não. Eu acompanho você, é óbvio, e eu vejo... eu admiro demais o seu jeito direto de responder. Me identifico com o seu jeito de responder às pessoas. E sem rodeios. E trazendo, assim, uma realidade que é bíblica, mas a gente sabe que muitos cristãos hoje nem leem a Bíblia, né? Sim. Então, você tem que dar um sacode, às vezes falar, oi, tá escrito, você não leu. Mas com o amor também, que às vezes você... Eu vejo, assim, a sua compaixão de lidar com os problemas que quem tá lidando com mulher sabe, nossa, isso acontece toda hora. E você vai lá, investe seu tempo, gasta ali. Então, isso foi por volta de 2000 e... você está contando essa virada, esse ano sabático de imersão, Sim. nasceu o livro? Foi exatamente, porque em 2006 eu já comecei a ensinar nos pequenos grupos. Ah, tá, você já estava em 2006 fazendo sua escola ali. Sim, eu já tinha começado a ensinar. Eu lembro que quando o pastor, ele me chamou para dar escola bíblica, eu virei para ele e falei assim: mas eu não sei nada. Aí ele virou para mim e falou assim: eles sabem menos que você. Olha que isso aqui é importante. Muita gente às vezes tem medo de trazer uma palavra e fala, eu comecei agora na fé, eu tô aprendendo. Mas a pessoa tem o que é mais importante, né? Ela tem o primeiro amor. Sim. E esse primeiro amor ajuda. E eu estudava Santo, muito, né? Sabe? Eu nunca fui envergonhada numa escola bíblica. Olha. E não é porque eu sabia, não. Mas era porque eu era corajosa. Eu lembro que eu tinha uma apostila para seguir e eu não conseguia estudar só o que estava na apostila. O pastor falava assim: não precisa de você sair fora disso. Eu falava, não tem como. Como que eu vou ensinar isso se eu não sei o que vem antes disso? Então, eu estudei muito, sabe? Eu falo que assim, eu passei uns 4 anos da minha vida, Jana, ficando em cima da palavra de segunda a quinta, de 5 a 6 horas por dia. Uau! E você sabe que a ciência já comprovou que o melhor jeito de ensinar, de aprender, é ensinar. Sim. Então, assim, ensinando, você foi aprendendo e crescendo, incrível, né? O que eu falo que assim, eu adquiri muito mais experiência no meu tempo onde eu ensinava do que onde eu estava no seminário só para aprender. Só para aprender. E aí você ficou, então, nesse 1 ano com pequenos grupos, nasceu o primeiro livro. Sim. E aí o que aconteceu? Porque você estava ligado a alguma denominação? A gente estava aqui em Belo Horizonte, na comunidade cristã da Zona Sul. E nós tivemos uma direção de servir em Arcos, que era a cidade dos meus pais. Nossa. Aí nós conversamos com o Neif, falamos que queria que ele nos enviasse. Nós ficamos 4 anos viajando todo fim de semana. Ou seja, a vida, festinha de criança, quase não podia ir, né? Não, só lá. Só lá.
E aí vocês então criaram uma unidade da igreja lá, seria isso? Sim, foi muito bênção, porque assim, eu falo que lá eu cheguei a ser o braço direito mesmo, sabe? Do pastor Eurico. Olha. E eu falo que ele é um homem, o meu primeiro livro eu dedico para ele, porque ele foi um homem que acreditou mais nas séries do que quando eu não acreditava. Que legal. A gente precisa ter pessoas que veem algo em nós, né? Ele foi uma bênção, sabe, na minha vida. Então nós ficamos lá 4 anos. E assim, e foi bom, porque nesse tempo a gente construiu lá, a gente construiu uma casinha no sítio, sabe? Foi um tempo bom. E seus filhos eram crianças? Eram crianças. A Isabela, inclusive, estava na barriga nesse tempo. Que foi depois, sabe? claro, A Isabela daquela nasceu com a gente servindo lá. E assim, a gente não teve folga. Mesmo com ela, a gente... Mas aí seu esposo tinha trabalho aqui em Belo aqui, Horizonte, normal. daí A gente final ia de sexta semana, à tarde e voltava domingo. quando descansava, carregava pedra. Aham. E assim, foi um tempo bom, porque é impressionante. Porque enquanto a gente estava embaixo da direção de Deus, dava tudo certo. Mas depois de uns 4 anos que a gente estava lá, gente, eu lembro assim, eu morava ali no Belvedere, em Belo Horizonte, e eu acordei um dia e estava saindo de casa. E eu passei assim, perto do BH Shopping, Deus falou assim comigo, o seu tempo em Arcos acabou. Oi? Como assim? falei, E a como casinha no assim? sítio, a igreja? Não. Aí eu peguei, né, virei e falei assim, tá bom, Senhor, mas como eu não sou a cabeça, você fala com ele. Ó, pega essa visão, mulher. Deus falou com você. Fala, agora fala com ele, fala com o marido. Mas no fundo não tinha muita verdade, não, porque ele não estava envolvido em ministério. Ele só ficava em casa com as crianças nessa época. Ele não trabalhava. Aí, tipo assim, eu dei um checkmate. Não, no final de semana, não. Ele não trabalhava na igreja. Até então, apenas eu apenas era envolvida. Eu achei que ele trabalhava na igreja. Não, ele descansava. Ele descansava carregando pedra, né? Porque, Sim. na verdade, ele assumia os meninos. Sim. E me deixava servir. Aí, sabe aquele checkmate que a motivação do seu coração... que você fala assim, claro que ele não vai escutar a sua voz. No mesmo dia, quando foi à tarde, tem umas coisas que te marcam, né? Eu lembro da mesinha redonda de vidro da minha cozinha. Ele chegou, eu sentada na mesa. E ele chegou, a gente sentou para lanchar, ele começou a rir. Aí eu falei assim, o que você tá rindo? Ele falou, eu falei que não ia te falar, mas eu preciso te falar algo. Eu falei, o que foi? Ele falou, o nosso tempo em Arcos acabou. Nossa. No mesmo dia. Eu comecei a rir de nervoso. Você falou, não é possível, eu acabei de ter uma DR aqui com o Senhor. Não, foi assim. Aí o Senhor, né, falou, você não falou para eu falar com ele? No mesmo dia. E eu me lembro que, assim, eu cheguei perto do pastor Eurico a primeira vez, não consegui. Cheguei a segunda vez, não consegui falar. E depois Deus falou assim, não confunda os seus sentimentos com o meu chamado. Nossa. O seu tempo lá acabou. E nós viemos para cá... E assim, nós nem chegamos aqui direito, né? O Neif, que é um homem de Deus, pediu para a gente assumir os jovens adultos. Só que o Marcelo nunca tinha envolvido diretamente, sabe? Ele nunca tinha ocupado uma posição de liderança. Ele falou, Séries, esse homem tá doido? Não tem menor perfil, né? Nossa, não tem menor perfil. E eu falei, também acho que não, sabe? A gente tentava ir no culto sábado à noite, não conseguia, por causa das crianças, a gente tinha filho pequeno. Vocês nem se identificavam com Como os jovens adultos? Como que a gente ia assumir um sábado à noite? Aí o Marcelo falou assim, vamos fazer o seguinte, o Neif é um homem de Deus, vamos falar que a gente ajuda ele até ele arrumar uma outra pessoa, porque ele já estava quase 1 ano, na época não tinha líder, sabe, de jovens adultos. E nós pegamos, falamos com ele, só que assim, acho que ele chamou a gente por volta de novembro. Nós só demos a resposta início de janeiro. E só começamos em fevereiro. Foi bem assim. Só que passou um tempo, ele estava ali junto com a gente servindo. O genro dele na época, o Cezinha, ele chegou no Brasil e teve uma malária de grau 5. E ele quase morreu. Nossa. O Senhor, assim, socorreu, sabe, ele mesmo nesse tempo. E o Neif, consequentemente, a gente ficou sozinho lá. Aí a gente teve que passar a resolver tudo. Era assim, vocês não queriam nem esse pedacinho, de repente tem que fazer várias coisas. De repente a gente tava com tudo. E ali nós ficamos 4 anos e meio. Uau! 4 anos e meio servindo ao Senhor ali naquele ministério.
que, para quem não conhece, a comunidade cristã da Zona Sul é uma igreja muito forte em Belo Horizonte. Forte, referência na nossa vida. É um exemplo, né? Sim. E aí vocês... Então, também foi o início da caminhada do seu esposo, à frente de ministério. Sim. E acaba que, assim, foi algo muito forte na minha vida também, porque eu aprendi o que é ordem divina. Eu aprendi o que é realmente você não sair sozinha, sabe? Fazendo muitas vezes a deriva aquilo que Deus chamou para fazer, porque isso muitas vezes acontece. E quando nós dois começamos, foi uma bênção na minha vida, porque assim, foi uma ordem divina muito forte, que a gente começou a experimentar de uma maneira muito mais intensa o sobrenatural de Deus, sabe? Eu precisava também dessa liderança, de uma liderança que não era só dentro de casa, mas era na igreja, na vida ministerial e dentro de casa. Então, assim, nesses 4 anos e meio, a gente cresceu muito, muito como casal, sabe? Foi uma bênção. Foi uma escola ali para vocês. Sim. E aí, hoje vocês têm uma denominação, vocês têm uma igreja no Buritis. E isso aí foi um tempo, né? Como é que veio a ideia para uma... Eu penso assim, seu esposo deve ter uma participação ativa nisso. Graças e para quem não tinha não tem nem sou vocacionado, de repente tem uma igreja agora. Tem uma igreja para cuidar. Mas eu falo que foi muito lindo como que o Senhor fez. Nós ficamos 4 anos e meio liderando esses jovens e acredite, não apareceu nenhum casal para nos ajudar. Nossa. 4 anos e meio. Era para ser só um tempinho, né? Sozinhos. Acampamento, só eu e ele como líderes. Sabe, era ali 170, 150 jovens, apenas nós dois como líderes. E chegou no final, a gente estava cansado, sabe, Sim. Jana? A gente estava cansado e quando você está cansado, e muitas vezes o Marcelo, ele falava assim, amor, eu não dependo disso. E pegou uma época que a gente estava cansado com uma liderança nova que chegou querendo tomar o nosso lugar. Marcelo falou, amor, eu não dependo disso. Empresa por empresa eu tenho a minha. Eu estou aqui para servir. E justamente nesse tempo, a nossa filha teve um problema com a liderança dela na igreja. Ela tinha 17 anos na época. Aí sabe quando Deus vai fechando as portas? Foi um desgostar, assim, automático de tudo, né? Não, foi impressionante. Nós fomos conversar com o Neif. E o Neif é muito sábio. E ele simplesmente virou e falou assim, tá bom, que dia que vocês querem que eu envie vocês? Olha, Marcelo fala com ele hoje, né? Ele fala, Neif, eu não vim aqui para ser enviada, eu vim aqui pedindo pra você passar a mão na minha cabeça. Você me adular pedindo pra você me adular. Aí eu lembro que ele pegou a agenda, quando vocês querem ser enviados? Vai. Ele, não, a gente não tem nem lugar para ir não, Neif, a gente foi. E assim, depois disso o Marcelo sempre brincou com ele. Mas o Neif e a Lília sempre andaram muito perto da gente. E entramos na pior fase, Jana, que é procurar a igreja. Nossa, muita gente está lidando com isso, né? Meu Deus. Ver assim, o pós-pandemia, muita gente ficou desigrejada, né? Que fase difícil. Ficamos numa denominação um tempo e depois fomos convidados para em outra denominação e a gente não queria envolver. Mas acaba que não teve como não envolver, porque nós começamos Nós vamos ser só do banco, nós não vamos sair do banco. E assim, a gente quis afastar para a gente não tirar os jovens da comunidade. Ah, sim, para não atrair, né? Misericórdia, Claro. porque assim, eu amo muito o Neif e a Lília. Você não quis prejudicar, né, a igreja? Jamais, eu amo, sabe, assim, eu tenho uma admiração por eles, são assim, e quando nós saímos, a todo tempo o Ney ficou na nossa, ou melhor, ainda está, né, na nossa cobertura. E nós caímos numa igreja que, assim, os pastores que estavam lá nunca foram chamados para ser pastores. E quando nós chegamos, nós percebemos aquilo e nós começamos a ajudá-los. Quando a gente viu, a gente já estava com um culto nesse lugar. Só que esse lugar ensinou a gente o que não é essa igreja. Isso é importante, né? Às vezes você está num lugar para aprender até o que não fazer. Ali nós aprendemos, como se diz meu marido, eu posso até não saber o que eu quero, mas o que eu não quero eu sei. E ali, nesse tempo, nós aprendemos o que a gente não queria. Aí nós fomos começar com o Neif. Volta pro Neif. Só que a minha filha não voltava e o meu coração tinha sido fechado. Por quê? Porque a comunidade, ela nunca foi forte em ministério com mulheres. Nunca. E eu comecei a levantar algo ali que eu tive muita luta
as mulheres batiam muito de frente comigo. Uhum. Então, eu não queria voltar para lá, porque eu sabia que tinha algo dentro de mim que precisava nascer. Uhum. Aí, o Ney falou assim, então, o Marcelo falou, e aí, o que a gente faz? Porque já tem algumas pessoas que já estão conosco. Ele falou, começa algo, então, que eu abençoo vocês. Uhum. E foi onde a gente começou a Vida por Vidas Church, com o Neif nos abençoando, né? Cobrindo a nossa vida. E assim... Não, e a gente não imaginou, né? E eu fico perplexa, porque, veja, você contou o seu chamado, mas seu esposo foi no caminho, Deus. Né? Deus chamou ele no caminho. E aí nasceu esse algo novo, né? Meu Deus. Olha que interessante. E criaram 3 filhos nesse processo todo. Seu esposo com o trabalho dele, mas você dedicada integralmente à vida ministerial? Aí, a partir daí, quando Deus me falou que a minha vida ia ser para sempre dele, você voluntária... nunca olhou para trás? Nunca mais. Isso que eu queria pegar, porque muita gente tem essa vocação, às vezes é uma bivocação, né? Pro reino e para algo... assim, uma profissão comum, mas tem pessoas que Deus tira da carreira mesmo e fala, é só para mim. E muita gente fica assim com saudade, né? Igual você falou assim, eu não ia no hotel no começo, porque ainda tinha um sentimento. Mas Deus curou isso, pelo visto. Você até teve um ministério lá, né? 4 anos. Ele curou de uma maneira que foi impressionante, porque quando eu larguei tudo, passaram 3 anos, a empresa do meu marido prosperou de uma maneira que não é normal. Nem se eu estivesse trabalhando igual a gente trabalhava... Vocês não iam ter a mesma renda. Nunca. Eu falo que é estar na obediência, né? E as coisas vão. Sabe? E aquele negócio que foi o próprio Deus que colocou a mão? Uhum. Foi ele, Jana. Que lindo. E é muito bacana, porque o meu marido, ele conta uma história. Ele quando ele era solteiro, ele trabalhava, ele era gerente de uma loja de tecidos, que hoje ele mexe com tecido. Uhum. E ele conta que o chefe dele levou ele numa palestra. E ali ele falou para ele, né? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Ele falou, olha, eu tenho 2 sonhos. Eu tenho vontade de ter um filho homem, né? Ter uma família. E eu tenho vontade de ganhar muito dinheiro. Sincerão. Aí ele virou e falou assim, mas pra quê? Ele falou, pra me ajudar as pessoas. Motivação correta. Meu Deus. Aí veio. Que o meu marido, ele assim... Eu nunca conheci, Jana, um homem de Deus igual o meu marido. É impressionante. O coração dele, o caráter dele, o pastoreio dele. Eu fico além. Mas sabe o que é além? Uhum. Você até se impressiona. Convivendo com ele tantos anos, ainda se impressiona. Não, eu falo, sabe, é algo assim, é impressionante. Ele literalmente é um pastor, sabe? Que legal. E isso tem feito falta para muita gente, né? Nossa, o que ele é levantado para curar a paternidade. Que legal. E uma vez eu tava descendo a Nossa Senhora do Carmo ali, indo para a igreja, e eu orando. E eu me lembro que na minha oração, eu disse assim, Senhor, nunca me deixe sugar que o Senhor vai dar pro meu marido para abençoar vidas. Olha. Quando eu falei aquilo, eu falei, meu pai, foi o Senhor que me ensinou, né? Então, eu tinha que ser sábia, porque senão eu não ia destruir apenas o meu chamado. O dele também. Eu ia destruir o dele também. Que veio depois do seu, né? Sim. E podia ter essa competição. Muita gente não entende isso, mas acontece no meio cristão, ter competição dentro de casa. E além da competição, algo que é pior. Você achar que o que seu marido tem é para você esbanjar. Não, ele é só mordomo. Uhum. Tudo que ele tem é para fazer o que o Senhor quer e não o que você quer. Ainda bem que você não é aquela mulher do começo, né? Entendeu? Você tinha se tornado uma mulher sábia. Graças a Deus. Eu quero entender uma outra coisa. Primeiro, 3 filhos e 2 netinhas. Com este rostinho de jovem. O que é isso? Qual a receita? Porque as mulheres amam isso. Elas amam entender cadê o segredo, Séries. Eu falo que eu sou muito bem cuidada. Eu vejo que você também se cuida, né? Mas eu sou muito bem cuidada pelo meu marido. O segredo é o maridão cuidando. Sim. E assim, essas 2 netas, eu falo que eu tive 3 filhos da barriga e eu tive 2 do coração, que nós pegamos para morar com a gente. Você teve crianças ou adolescentes? Não, pegamos com 18 e o outro com 19 anos. Que moraram com vocês? Sim. Nossa. Na verdade, foram 3 que moraram com a gente, mas uma casou assim,
sabe, saiu bem rápido, mas os outros 2 viraram filhos mesmo, Filhos sabe? mesmo. Inclusive, a minha neta mais velha é dele. De um desses. É dele. Gente, então assim, 5 filhos. 5 E filhos. 2 netinhas. E eu vejo uma que eu vejo sempre, né? Que é agarradíssima com você. As 2 são. As 2 são. Agora, filha de filho, não é tanto, né? Agora, de filha, minha filha. Ela não sai da sua casa, Não, né? Eu se vejo ela deixar. sempre lá. Eu vi, você postou o teste, né? Você viu que coisa Pra mais pular linda? e ela pula em você, né? Sim. Confiança. E você usou Sim. isso pra falar. Aham. É isso que você faz, Séries, que eu gosto muito, que é pegar coisas do cotidiano e mostrar como Deus tá nas coisas do nosso dia a dia. É o Deus do ordinário, né? Do nosso dia a dia, da Comum, nossa né? rotina, do comum. Sim. Muita gente acha que, eu tenho que estar num congresso, eu tenho que estar no evento para Deus Nossa, falar meu comigo. Deus. Deus está falando conosco o tempo todo, né? O tempo inteiro ele fala. E você mostra isso nas que suas bom. redes sociais, é Que bom ouvir visível, é isso. muito lindo ver. E como é que você Amém. relaciona essa questão da maternidade, assim? Porque para ser uma vózona, com certeza você também teve uma relação de maternidade muito boa com seus filhos. Eu não acho. Não? Você acha que foi aprimorando? Sim, porque a minha maternidade, eu não aprendi a ser mãe, assim como uma mãe é chamada para fazer a vontade de Deus. Eu não aprendi. Então, assim, a minha primeira filha, Jana, ela sofreu muito com a minha maternidade, sabe? Muito, muito, muito. Então, assim, agora, o que eu me esforço para fazer? Eu me esforço para não querer, sabe as falhas de mãe? Para eu não querer suprir como a avó. Porque as minhas falhas de mãe, elas precisam ser cravadas na cruz. Não tem como voltar. Não, se você... O que acontece com muitas avós, que eu percebo? Elas pegam as falhas que tiveram na maternidade e querem aprimorar as falhas como a avó. Isso não existe. É outro indivíduo, né? É outro. Aí, o que acontece? Você continua destruindo como a avó. Você destrói o seu filho, você destrói a sua filha, você destrói o seu neto, porque você não foi chamado para ser mãe ali, você foi chamado para ser avó. Para ser avó. Que bom que você pegou isso rápido, né? Sim, então, hoje assim, eu te falo, hoje eu sei o que é ser uma avó segundo o coração de Deus. Eu não fui uma mãe. Então, a gente pode esperar um próximo livro. A Avó Segundo o Coração de Deus. Pega essa visão, Séries. Não tem esse livro, Meu Séries. Deus, não! Uau mesmo. Uau, sim. Séries. Então, eu te cortei, porque você ia contar o segredo. Você falou o marido que te trata bem, o segredo da jovialidade. Mas também tem o seu cuidado, porque você mostra 2 coisas que eu vejo. Primeiro, você no dia a dia, como toda mulher, com o cabelo preso, arrumando coisa, fazendo coisa e tal. E de repente você surge assim, pá! Pra dar um tchan mesmo, falar assim, olha aqui, gente, assim, linda, plena. Você se cuida. Esses dias você fez um tratamento lá, eu até falei, sério, se precisar mudar o dia do podcast, que eu não sei como é que você vai estar. Mas você apareceu lá com o rosto todo assim, de boa, fez live? Você fez uma live, assim, que eu não lembro se era uma live. Falei, gente, Séries é muito autêntica. Quando eu tava vindo pra cá, que eu tava dentro do carro, eu falei, meu Deus, eu vou gravar com a Janaína do Elegante Sempre. Deixa eu ver como é que eu tô. Linda desse jeito. Mas, nossa, é tão diferente tudo que eu acho que você tá falando. É muito diferente, Jana. Por quê? Essa é a visão de quem tá vendo de fora. E quem tá vendo de dentro? Assim, até as meninas que andam muito de perto comigo, nas lives semanais, elas sabem muito bem disso. Na minha juventude, eu fui uma mulher, assim, muito bonita. Fui Miss na minha cidade. Uau, Miss Arcos? Sim. Que show. Mas, assim, eu não... É algo que eu acho que eu não gosto, sabe? De entrar nisso. Então, assim, é pouquíssimas pessoas que sabem isso. Então, e o que pra você isso não é orgulho, né? Isso não, pelo é um contrário, orgulho. Isso pra mim é algo que eu tenho vergonha. Por quê? Porque eu me vestia de uma maneira muito terrível. E não apenas eu me vestia, a minha mãe também me vestia assim. Então, eu era uma mulher que, infelizmente, Satanás usava para causar um tipo de defraudação nos homens que eu não podia suprir. Então, assim, eu não gosto, sabe? Eu falo que, assim, eu não tenho aquele negócio de contar a historinha. Eu fui Miss. Não, eu não gosto disso. É um passado que você não acha que tem valor, né? Também. É assim, quando o Senhor me direciona, eu falo, mas isso pra mim não tem mérito. Não tem valor. Então, a consequência disso, o que foi? Quando Jesus entrou na minha vida, de uma menina que gostava de arrumar, eu passei a ser um trapo. Você foi por outro extremo.
Sim. Passei a me vestir, sabe, de maneira muito, muito coberta, porque eu era o tipo da mulher que eu saía na rua, era muito difícil, sabe? Chamava atenção. E aí você Muita quis fazer o atenção. oposto, eu quero que ninguém me veja. Eu pedia muito para Deus, para ninguém me ver, Jana. Pedia muito para Deus. E então assim, isso foi muito, muito forte. Tem muitas mulheres que têm esse problema, elas começam a conhecer a palavra do Senhor e aí elas talvez vão para um lado muito radical também, de falar, Sim. eu tenho que me despreocupar da beleza, eu tenho que... E aí ela começa a ficar também... O que é errado? Porque também é como se ela não valorizasse o templo que ela é, né? O certo nisso é o equilíbrio. O equilíbrio, mas a gente sabe que para chegar no equilíbrio, você tem que ir lá na frente. Porque senão você não chega no equilíbrio. Você não chega. E como você chegou no equilíbrio? Palavra de Deus, sabe? No início, eu era daquelas que tinha dificuldade, não gostava de ir em salão, não gostava de, sabe? Nossa, você foi pro radical mesmo, né? Fui. E o meu marido ainda não ajudava. Porque o Marcelo, ele também veio do mundo. O Marcelo mexia com boate. Nossa, gente, que casal improvável. Não fala não. Então, o Marcelo, ele tinha muito medo. E assim, ele convivia com pessoas que não era só homem que errava, mulheres também erravam. Então, o Marcelo veio também com aquele medo que quanto por exemplo, quanto mais assim atrapalhada eu tava, melhor para ele tava. O risco era menor. Ah, tá. Chamava menos atenção, não tinha perigo. Sim, entendeu? Então, assim, não ajudou. Mas eu falo que as mulheres que eu pastoreava, elas começaram a me ajudar. Que legal. Sabe? Amiga, você tem que ir assim mais. Mas, Jana, foi um processo. Aí eu comecei assim, igual você falou, eu comecei a não andar mal arrumada na igreja, sabe? Eu saía... Você começou a ser assim, nesses ambientes eu vou me arrumar. Nesses ambientes eu vou me arrumar. Mas, assim, em outros ambientes ainda era bem assim, sabe? E olha pra você ver. Só que, exatamente há 3 semanas... eu falei assim, chega, agora eu já posso me arrumar todos os dias. 3 semanas. Olha, gente, fresquinha essa novidade de vida. Fresquinha. Porque ali no fundo, eu não tinha medo de nada. Hoje eu sou apaixonada pelo Senhor, mas talvez daquilo ali, muitas vezes, atrapalhar a minha comunhão com Ele, sabe? Porque o Neif, uma vez, ele falou algo muito bacana. Ele falou assim, olha, a nossa vida é como se fosse uma tábua. E os nossos pecados são como pregos que vêm sendo cravados nessas tábuas. Aí você aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ele vem e tira todos os seus pregos, mas o buraco fica. A marca tá lá. A marca tá lá. E no decorrer da caminhada, o que Jesus veio para fazer? Ele veio para te desarraigar desses buracos que muitas vezes, apesar deles não serem mais seus, você cai nele. E engraçado que umas 3 semanas atrás eu falei, não, Senhor, agora chega. Eu sei quem eu sou. Isso, eu acho que você trouxe a palavra certa. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Não é a roupa, não é... Eu sei quem eu carrego. Vestir bem ou vestir mal que vai mudar quem eu sou. E eu acho lindo, porque combinou com tudo, sabe, Jana? Combinou com a perda dos meus Instagrams. Foi um processo. Gente, foi lindo, foi lindo. Pra quem não sabe, a gente estava até conversando aqui nos bastidores. Era uma pergunta que ia fazer, e daí a Séries postou isso, que ela tinha perdido o perfil dela. Sim. E eu ia perguntar, Séries, por que você deu essa faxina no seu perfil? A minha pergunta ia ser nessa linha, assim, por que você tirou o conteúdo? E, na verdade, ela está recomeçando. Sim. E aí, recomeçando 2, né, com Jana? uma nova mentalidade. Eu tinha 2. Tinha era do do Mulheres e o meu pessoal. Eu já tava assim, resolvida a fazer apenas um, porque não tem como a mesma pessoa ter 2 conteúdos. Dá trabalho. Então, assim, o Senhor me ajudou, sabe? Sabe? Eu vou te dar uma mãozinha, vamos derrubar isso aí. E eu vou te contar, foi lindo, sabe? Porque é incrível. Sabe quando você tá crescendo e você vê assim, ele, você e ele? Acho que eu tô vivendo um tempo com Deus, Jana, tão lindo, sabe? Que eu tô sendo grata por ter a oportunidade de começar. Igual ele me disse, filha, tiraram o seu conteúdo visível, mas o que você tem dentro, ninguém tira. Isso me lembra a história dos pergaminhos, lembra do rei? Eu esqueci o profeta que está escrevendo os pergaminhos, e aí ele perde aquilo, não sei se é rasgado, e o Senhor dá uma instrução, escreva novamente.
Eu falo, gente, ele não mandou digitar novamente, foi escrever tudo, pergaminho, negócio à mão. É o que Deus está fazendo com você, né? Sim, Faça, eu amo escrever, né? e faça de novo. Sim. Por falar em escrever, então, ó, começou o perfil novamente, então podemos esperar o novo de Deus na sua vida, porque estão vindo coisas novas. Então, E falando em escrever, você publicou 7 livros. Vou até pegar aqui, que ela trouxe para mim os lançamentos. Olha isso, gente. Eu tenho já os outros. E aqui, Conhecendo Deus Diariamente é o quê? Devocional? esse é um devocional que eu falo que é o meu luxo. Meu Você lê com ele a Bíblia inteira em um ano com a explicação dos capítulos. Que lindo! Esse aí é o meu mimo. E Esse aí é o último esse que eu lancei. último livro, O Verdadeiro Amor Vence o Medo. Isso. Libertando as mulheres do espírito do medo para viverem o sobrenatural de Deus. Menina, eu acho que esse é o 8º já. Agora tem que atualizar lá na sua bio, já são 8 livros. Eu acho que não são 7, não, são 8, Jana, são 8. E a Bíblia, que ela tem a Bíblia do Isso, Ministério, Mulheres Ensinando Mulheres. Uhum. Gente, olha que linda a capa, eu amo borboleta, porque tem esse símbolo, Você de viu que renascimento, linda, ó, né? quando abre ela. Ai, quando abre é uma borboleta, que coisa linda. Séries, me explica, tá, ministério, 5 filhos, né, 3 seus, 2 que você ajudou a criar, 2 netinhas, como é que você escreveu 8 livros, séries? Graça. Graça? Graça e... Como se Deus me disse uma vez, filha, não se trata de escrever livros, se trata de cumprir a minha vontade. Então, e você nunca pensou na renda, né? Porque desde o início eu vi, tudo para o ministério. Desde o primeiro. Então, assim, eu não... E olha que eu vou te contar agora. Eu sempre falo isso quando eu vou ministrar, porque às vezes as mulheres olham para mim e falam, meu Deus, escritora, isso, aquilo, escreveu 8 livros. Eu falo, meninas, olha para mim. Eu sempre fui a mais burra da escola. Sempre, Jana. Sabe aquela que era... A bonita que... Deixada de lado? Que, tipo assim, ninguém queria ficar perto em época de prova. Eu passei por um abuso na minha infância, né? Isso te marcou. Esse abuso, ele tirou muito de mim de investir em algo que eu não conseguia. Então, assim, eu nunca fui boa para estudar. Nunca fui boa para escrever. Nunca. Mas Deus, ele escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que acham que são. Então, eu sou esse tipo de escritora. Tem muitas mulheres que é boa no que faz. Eu não sou boa na escrita. Eu sou cheia do poder de Deus. Uau! Eu fluo dele. Porque eu escolhi acreditar naquilo que ele me chamou para fazer. E aí você contou para nós. O primeiro, você juntou várias coisas que você já tinha feito. Mas aí veio o segundo. Você usou sempre esse processo ou cada um foi um processo? Eu acho que dos 8 livros, a Bíblia não, né? Quando eu publiquei a Livra, mas dos outros, apenas 2 foram intencionais. Nenhum dos outros. Nasceram, assim, de coisas que você já tinha feito. A tola destrói e a sábia constrói. Isso. Nasceu de uma série no Instagram. Olha, e que legal. Meus grupos de WhatsApp. Então, assim... sabe, esse daqui, o último, ele nasceu para ser livro. Esse foi intencional. Esse o verdadeiro foi intencional. amor. Foi. E você conta também um pouco das suas histórias aqui? Sim, de como vencer o medo. Olha. E o mais lindo, porque os meus livros sempre nasceram, Jana, muito rápido. Porque fluía, sabe? Só que esse não fluía. Eu demorei, em média, quase 1 ano e meio para escrever ele. E eu me lembro que eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Cadê a unção? Cadê a unção? Não, já tinha sido profetizado que eu ia. E não ia, Jana, não ia. O que estava agarrando? E eu vou te contar, o último capítulo desse livro foi escrito dentro de um hospital. Quando eu quase perdi o meu filho. Ano passado, nós quase perdemos o Miguel. Ele teve um cisto na cabeça que foi tirar e teve uma infecção hospitalar. Onde a consequência foi convulsões, a perda da fala, a perda da consciência. Foram 42 dias de hospitalizado, tomando venoso. E o último capítulo desse livro chama Ele Te Ama. E ali Deus me ensinou, independente de qualquer coisa, eu te amo. Você precisa aprender isso para vencer o medo que vai vir sobre sua vida. Ou seja, o último capítulo dependia de você vencer o seu próprio medo. Sim. Ali, de perder um filho. Como está o Miguel hoje? Ele teve uma experiência com Deus igual Paulo. Uau. Ele entrou para o hospital, um menino mundano. Como se diz, né? Eu só pedia para ele viver. Mas ele, além de viver, hoje... Meu Deus. Ele realmente nasceu de novo, né? No sentido físico e espiritual. A vida dele impacta, sabe? É um menino hoje que...
Ele é o seu do meio? Do meio. De monte, de igreja, Que um isso! adorador. E ele tá curado, assim? Foi curado. Nossa, gente. Para honra e glória Isso do nome do isso Senhor. é uma palavra de esperança para quem está Ele nos foi acompanhando. Ele pediu para Deus uma oportunidade para ele cumprir o propósito dele ali no hospital. Meu Deus, e Deus deu. E Deus deu. Deu, encerrou o seu capítulo, fechou o livro. Publiquei o livro. Então, esse livro, gente, é imperdível. Muitas pessoas Esse lutando. livro é muito forte, muito forte. Quem não tem medo, né? Quem não passa por uma situação de medo. E a gente lê isso na palavra, perfeito amor lança fora o medo. E aí tá ali textual, né? Mas como viver isso na prática, né? Como lançar de fato? Como é que eu lanço fora? Aí eu falo que Deus me dá, assim, sabe, o caminho. De ensinar outras mulheres, que é o Sim. seu ministério, né? Mulheres Sim. ensinando mulheres. Uhum. Ensinando outras a vencer o medo, e Deus te provou no medo. Sim. Ô, Séries, uma coisa que eu queria saber, como é que você tem conciliado isso? Porque você é uma avó super presente, que é só te acompanhar que a gente nota. E tem os filhos, e todas as demandas, mesmo eles já sendo adultos, né? Eles têm demandas de filhos, de marido, de igreja. Escrevendo, como é que você concilia isso? Qual que você acha que é o seu segredo? Eu vigio muito com as meninas, com as minhas netas, porque Deus já me disse para que eu não pudesse me perder sendo avó. Então, assim, a gente está vivendo algo hoje, nesses últimos tempos, que a Larissa viajou, sabe? Ela precisou, mas assim, Sim. geralmente eu via as meninas no máximo 2 vezes por semana. Fim de semana, geralmente? Eu nunca, uma vez na semana, eu nunca mudei a agenda por causa delas. Nunca. Uhum. E hoje eu tenho voltado mais para a minha de 15 anos, porque hoje a gente foi muito ausente com ela, sabe, Jana? A mais novinha. Muito ausente por causa desses 4 anos e meio que nós passamos servindo. Nós fomos muito ausentes, nós chegamos a perder o coração dela. Uhum. Então hoje, graças a Deus, nós assim conquistamos novamente o coração dela. Então hoje eu passo tempo com ela, sabe? E assim o Senhor tem me dado a graça de ver. Ela também teve uma experiência com Deus muito forte, recente. Muito forte. Então eu tenho vivido um tempo assim, bom, sabe? Tempo bom com o Senhor. Porque bom ele sempre é. Sempre mas é. a gente nem sempre passa tempo bons. De qualidade os com ele. dias difíceis vêm. Não, os dias maus mesmo, né? Uhum. E para conciliar tudo, é buscando, sabe, Jana? É buscando. É pedindo, em vez de você sair por aí e falar, fulano me aconselha, pede o Senhor para te aconselhar. Perfeito. Eu peço muito o Senhor para me aconselhar. E eu sou uma mulher da palavra. Eu amo a palavra, porque é aqui que está o meu socorro, sabe? Então, assim, o meu tempo de intensidade com Deus me ajuda a fazer tudo que eu preciso fazer. Agora, eu não sou aquela amiga. As meninas vão te rir de mim. De ficar mandando mensagem? Não, eu não sou aquela amiga de noite do pijama. Não sou. Eu sou uma amiga ambulância. Socorro. Eu brinco com elas. Se você precisar do meu socorro, eu estarei ali. Até porque eu não consigo. Eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, Sim. sabe? Eu tenho uma igreja. Você é uma operosa dona de casa, uma mulher que tem muitas atribuições, E né? hoje eu tenho meu pai, que tem Sim, Alzheimer, que tem Alzheimer, que mora com a gente. Então, assim, é bastante coisa. Inclusive, a gente fez isso, né? Você foi a primeira convidada de hoje, a gente ajustou a agenda para você ter tempo para voltar para sua casa. Sim. Foi um pedido das séries, que assim, eu tenho a minha demanda em casa. Porque depois das 17 horas o cuidador não vai estar lá mais. Ela então tem que nós estar lá. precisamos estar em casa. Isso. Ou eu ou o Marcelo. Então eu achei isso lindo, porque assim, você falou, sim, eu vou, eu só preciso estar em casa até tal hora. Então eu achei assim bonito você querendo, né, dizer sim, mas falando, ó, eu tenho essa necessidade. E como mulher e como alguém que também tem essa agenda, eu entendo perfeitamente, né? A gente tem que conciliar. Séries, o podcast Você Pode Mais. A ideia é que realmente as mulheres não se limitem ao que elas veem, mas pela fé elas possam descobrir o que Deus tem para elas, se reinventar, descobrir a identidade delas em Cristo. E eu tenho que te agradecer, porque o que você trouxe aqui tem tanta joia, tantas coisas de valor, que eu tô assim, remoendo. Eu queria anotar, não tem como anotar isso, eu tenho que assistir de novo. Eu assisti esse podcast, porque a sua vida, ela tem muito valor. Eu quero dizer isso para você.
te honrar publicamente, que as suas experiências com Deus impactam também a minha vida, a sua vivência, os seus livros, eles também impactam o meu ministério. Amém. Então, Glória a Deus. é realmente mulher ensinando mulher, né? Acho que não tinha nome melhor para você ter colocado que esse, porque a sua vida nos ensina e a gente ensina outras e isso só vai multiplicando, né? Que é o que Deus faz, multiplicar. Mas você não vai sair daqui, você trouxe tanta coisa, mas você também não vai sair sem receber algo de Deus. Primeiro, essa canequinha que tá com você é sua, para você se recordar desse momento aqui. Gente, eu amo caneca. Pois é, essa caneca você não vai esquecer mais. Você pode. Você pode mais. E também nós temos uma apoiadora que é a Dress Home Decor, que é de uma querida amiga, que Carol. lindo. Ela tem essa empresa que é de roupa de cama, coisas para casa. Eu sou embaixadora da marca, tenho muito orgulho. lindo. E a Dress é uma mulher cristã, ela e o marido são de Deus demais. Glória E ela a quis Deus. mandar esse mimo para meu Deus. você, para Gente, sua casa. Eu gosto de abrir, tá? É para abrir, é assim que se faz gosto de mesmo. E essa é a regra da etiqueta, a gente recebe e já abre. Bom, aprendendo. É, bom lembrar. Ai, olha, que delícia, gente. é o perfume de casa. Obrigada, querida, obrigada. E ela mandou uma toalhinha que seja sempre Ai, útil gente, na sua olha que casa. lindo. Obrigada, Carol. Carol. Obrigada, Carol. Deus te abençoe, querida, com toda sorte de bênçãos e abençoe o trabalho das suas mãos, Amém. em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço demais, Séries. Que honra para mim. Eu tô honrada com a sua presença aqui hoje. Que Deus Eu também. continue levando. Olha, que esse perfil novo seu, que ele venha cheio de mulheres sedentas, porque eu sei que o que elas Amém, chegarem, elas Tiana. vão receber. Amém. E eu sei que você faz uma série de eventos, então eu quero pedir que todo mundo acompanhe o perfil da Séries. Amém. Né? Séries, como é que tá lá no Instagram agora? Pode pôr pra Arroba mim, Pê. Séries Silva, Aham. arroba... Não tem Não. arroba, não. Séries Séries Silva, M-E-M. É M. Isso, Série Série Silva, Mulheres Ensinando Mulheres. Ah, tá. Série M. Silva, É M-E-M. Isso. M. Isso. Então, siga as séries, acompanhe, porque é muito conteúdo de qualidade. Que Deus continue te dando novos projetos, novas ideias, porque eu vou estar lá Amém, Jana, sempre na primeira obrigada. filinha acompanhando tudo. Obrigada pela honra de estar aqui, honra mesmo. Nossa, de todo o meu coração. Porque, assim, eu vou te falar algo. Eu já fiz 2 outros, mas nunca direcionado para mim. Oh, que lindo. Que então, bom. assim, foi a primeira vez que... E quando eu vim para cá, eu pedi, Senhor, que o Senhor possa me revelar coisas novas, que estão escondidas dentro de mim, mas que estão prontas para dar à luz. Obrigada. Amém. Muito obrigada. Amém. Ó, e vamos esperar o livro das avós, hein? Já tá no nosso coração. Amém. Um beijo. Olha, eu quero convidar você a continuar aqui conosco. Aproveita, se inscreva no canal, assista os próximos conteúdos e se você gostou, faça o contato com as séries, acompanhe o perfil dela. Eu vou colocar aqui na descrição para você conhecer o perfil, ser abençoado também pela vida dela e não se esqueça de deixar um like, curtir e deixar um comentário, que eu vou ficar muito feliz. Até o próximo Você Pode Mais.